Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro, início de semana, do dia 17 de maio do ano da graça de 2021. Você está com a Cor do Dinheiro, já percebeu isso? E, sem mais delongas, vamos lá ao programa de hoje. E eu quero começar o programa com as referências que faço sempre. Olha, vamos ter Think Tank e tudo aquilo que é panóplia normal de programas que nós temos cá. Quero recordar que hoje vai para o ar por volta das 21 horas a segunda edição do dia D. Só que esta semana mudamos de comentadores. São 4 e vão alternando. Hoje é o historiador Rui Ramos e o professor universitário Miguel Morgado. É por volta das 21 horas. Quero também recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, se no checkout escrever lá no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. E depois terá aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui também. Portanto, fica feito este disclaimer. Já agora, lembrar só que esta semana voltámos a fazer o desejo imediato, depois daquele interregno na semana passada por causa do problema de voz da doutora Maria do Céu Santo, e o programa de sábado, feito pela doutora Alexandra Nunes, é sobre cancro, oncologia, como é que podemos enfrentar e como é que podemos lidar com o problema. Bem, agora sim, vamos então ao programa de hoje. E no período de ordem do dia eu vou começar pelo conflito israelo-palestiniano explicado às criancinhas. Eu podia dizer aqui que trago este tema à colação porque vai ter impacto nas economias. Bem, podia arranjar uma série de justificações. Não o vou fazer. É verdade que pode ter, mas não o vou fazer. Para aqueles mais velhos, recordam-se perfeitamente o que aconteceu nas várias guerras que envolveram aqueles países do Médio Oriente, inclusive no embargo do petróleo, mas nós estamos muito longe destes tempos. Mas desses tempos, porquê é que trago o tema hoje? É muito simples. Recebi este fim de semana uma série de e-mails e de solicitações por parte de espectadores a dizer assim: você devia condenar isto, você devia condenar aquilo. Sendo que o devia condenar é a matança, entre aspas, israelita contra palestinianos. Bom, eu vou explicar às pessoas porque é que não alinho nestas coisas, ok? Primeiro ponto. É bom perceber do que é que estamos aqui a falar, antes de irmos para conclusões precipitadas. Isto é muito simples. Nós temos uma democracia naquela zona, mas é uma democracia sem firulas, como dizem os brasileiros. É uma democracia sem espinhas. Ponto final. Chama-se Israel. O resto à volta é uma coisa nebulosa. Ou são ditaduras, ou são sanguinários, ou então são democracias muito mal paridas. Desculpem-me a expressão. Então, vamos lá. Do outro lado, na Palestina, está um grupo chamado Hamas que está nos seus estatutos, ok? Quer aniquilar um Estado. Bem, eu não sei como é que é possível viver com um vizinho que diz que quer aniquilar outro. Imagine você, vamos pôr nos sapatinhos dos israelitas, ok? Imagine você que tem um grupo aqui em Espanha, ao lado, tem lá um enclavezinho, é para que o único objetivo é dar cabo de Portugal. Percebe? É isto que está em causa. Bom, mas não há santos, é o segundo elemento que eu quero dizer nisto. Quando há guerras e conflitos, nunca há santos. E não há santos do lado israelita como não há santos do lado palestiniano. Israel anda enfiado numa crise política há vários anos. E há um senhor chamado Benjamin Netanyahu, que não sabe sair da política, e já devia ter saído, que é um indivíduo que está assolado por acusações de corrupção e que é um empata. Não há governo em Israel, porque há várias eleições que chegam a soluções inconclusivas. E o que é que acontece às vezes quando os Estados que estão encurralados? É que quando o indivíduo vê que é possível, com a frente externa, tentar unir o país, aproveita. Bom, mas o problema é que a coisa não fica por aqui. Do outro lado estão os rapazes que olharam para ali e disseram assim: aqueles tipos não se entendem por fazer um governo. E, portanto, toca de cair em cima deles. Bom, foi aquilo que o Hamas fez. E já agora é bom lembrar que o Hamas é diferente da Fatah. A Fatah era do antigo líder Yasser Arafat, como se lembra. Quem governa aquela zona da faixa de Gaza e seus adjacentes. Qual é o problema aqui? É que, de facto, não há santos. Aquela história do conflito ali na esplanada das mesquitas, na mesquita de Al-Aqsa, foi uma estupidez por parte da polícia israelita.
precipitou o resto. O drama disto tudo, como lhe disse, é que não há santos. E depois há gente fanática do outro lado, sim, do lado que não é uma democracia, que depois sabe que, duas coisas. Você sabe qual é a concentração populacional em Gaza? Gaza é aquela faixazinha encostada ao Mediterrâneo. Sabe qual é a percentagem, a densidade populacional ali? É superior a 4.000 habitantes por quilómetro quadrado. Faça as contas. Qualquer coisa que caia ali é uma desgraça, percebe? Ora, isto é intencional. O que o Hamas tenta fazer é que o outro lado responda e apareçam aquelas imagens de milhares de pessoas, ou milhares de pessoas, de dezenas de pessoas estropiadas, mortas e diabo 4. Bom, é preciso não esquecer uma coisa. Quem leva com umas centenas de rockets no seu território de populações civis não pode ficar de braços cruzados. Portanto, não me venham com esta história de os israelitas são os maus, os palestinos são bons. Não há santos nesta brincadeira. E o drama disto tudo é que é preciso perceber que um lado não é uma democracia, o outro lado é uma democracia. E há coisas que podem ser disputadas, contestadas, mas existem tribunais para dirimir conflitos, como aqueles conflitos que dividem alguns árabes, israelitas e os próprios judeus. Bom, por outro lado, é assim. O que é chocante ali, neste momento, é ver que nós não temos pessoas como Anwar el-Sadat, que estava no Egito, teve a coragem de 78 voar para Tel Aviv, discursar no Knesset e estender a mão aos israelitas de fazer a paz. Não existe isso em lado nenhum ali. Não existem rabins, não existem Menachem Begins, não existem. Estes tipos desapareceram, percebe? E o drama é que você não tem estadistas, não tem líderes incontestados na zona capazes de, não podemos andar à porrada continuamente, temos que encontrar uma solução. Portanto, meus amigos, é assim. Não me venham com tretas, não me venham com histórias. No dia em que o Hamas deixar de dizer que vai dar cabo de Israel, pode ser que eu assine algumas coisas. Até lá, paciência. Não assino petições, nem e-mails de ninguém que venha dar lições sobre aquilo. Bom, ponto seguinte. E isto foi um bocadinho fora do contexto, mas já percebeu porque é que eu trouxe isto à colação hoje. O Governo está na manchete do Público, um bom trabalho do Público hoje, você já sabe quando eu acho que devo elogiar, elogio, então vou-lhe mostrar aqui. Isto vai estar ao contrário, mas já agora uma coisa. Olha aqui, uma manchete muito bem feita pelo Público diz assim: cortes no financiamento do Estado forçaram o fecho de 20 colégios no país. O Estado poupa 92 milhões de euros por ano e turmas apoiadas caíram a pique. Bom, você recorda-se quando isto é que aconteceu? Aconteceu quando o governo anterior, que é o mesmo que este, não é? Decidiu, pelo Ministro da Educação, com o soberano apoio do Sr. Primeiro-Ministro, cortar o financiamento das escolas privadas. A história das escolas privadas com financiamento do Estado era muito simples. É que havia zonas do país que não eram cobertas por escolas públicas. Então os privados decidiram fazer escolas e disseram assim ao Estado: a gente desempenha essa função, que é do Estado, dar educação às pessoas. Vocês pagam-nos por ano. Bom, isto podia ter sido uma belíssima solução. E não foi porquê? Porque o Estado, entretanto, por causa destas pancadas ideológicas do Sr. Ministro da Educação, mais o Sr. Primeiro-Ministro e aquela gentinha toda, decidiram fazer o seguinte: vamos lá conquistar os corações dos bloquistas e do PCP, e a gente vai cortar o financiamento às escolas privadas. Diga-me só uma coisa. E porquê é que, entretanto, aconteceu isto? Porque o Estado, por isso é que eu lhe dizia que não foi uma boa solução, porque o Estado, durante os anos a seguir a ter feito acordos com privados, decidiu ele mesmo começar a construir escolas onde não tinha construído antes. E, portanto, passou a haver uma oferta dupla. Bem, a verdade é que as avaliações mostraram sempre que estas escolas privadas com apoio do Estado tinham melhor rendimento e melhor aproveitamento, ou seja, faziam melhor serviço público na educação do que faziam as escolas públicas. Bem, e o Estado, em vez de deixar esta coexistência, o que é que fez? Decidiu cortar o financiamento por ano. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Poupar 92 milhões de euros, dando cabo de educação em certas zonas? É isto que a gente quer? Repare, estamos a falar de 92 milhões de euros. É uma gota de água, é uma miséria no orçamento total do Ministério da Educação. Que é para não falar do orçamento total. A pergunta que fica é esta: valeu a pena, por pancadas ideológicas, prejudicar o ensino e o aproveitamento por parte de alunos, milhares de alunos que beneficiavam disto, por uns míseros 92 milhões de euros?
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quanto é que o Estado estoura na TAP? Quanto é que o Estado vai estourar na grão de força se aquilo correr mal? Quanto é que o Estado estoura a fazer estradas que não têm sentido nenhum neste momento? Quanto é que o Estado estoura? Quero um exemplo. A Câmara Municipal de Lisboa, há semanas, entregou 5 milhões de euros à EML. A EML, como você sabe, é a empresa que explora para arqueamento em Lisboa e que passa aquelas multinhas. 5 milhões de euros de mão beijada, percebe? À EML. Está a ver onde é que o Estado estoura dinheiro? É aqui. Pergunta outra vez, valeu a pena prejudicar a educação de milhares de alunos por causa de pancadas ideológicas de 3 ou 4 malucos no governo? É isto? Bom, fica a pergunta. Responda você. É este tipo de contas que a gente tem que fazer. E é este tipo de contas que eu não perdoo a socialistas, percebe? Não perdoo, porque isto é inadmissível. Chama-se isto de prejudicar a educação e prejudicar milhares de alunos. Bom, ponto seguinte. A capa do Diário de Notícias de hoje. Eu vou buscar este exemplo, é outro bom exemplo de trabalho feito pelo jornalismo. Você recorda-se que há uns tempos, quando começaram a dizer ali no Hospital da Luz já vacinaram os administradores, não sei das quantas, aquela pancada do olha, aqueles tipos também foram vacinados. Eu expliquei-lhe aqui na altura que uma das coisas que eu tinha sabido no Hospital da Luz é que eles tinham desenvolvido a técnica de, ao extrair o líquido da vacina dos frasquinhos, em vez de dar para 5 vacinas, dava para 6. Lembra-se de eu ter explicado isto? Ou seja, aqueles frasquinhos que você vê, que foram muito publicitados pela nossa ministra Marta Quase Termido, não é? Aqueles frasquinhos davam normalmente para 5 vacinas. Bem extraidinhos deram para 6. Foi uma das coisas que o Hospital da Luz na altura me contou. Bom, a manchete do Diário de Notícias de hoje vai no mesmo sentido. Eu sei que está aí ao contrário, eu não fiz print screen nem inversão, portanto é assim. Vacinas preparadas no hospital chegam a mais pessoas com menos doses. Bom, esse é que é o problema, esse é que é o ponto. Muito bem feito. Isto mostra como é que é possível fazer uma gestão muito otimizada do processo de vacinas. Palmas para a malta que consegue fazer estas coisas. Bom, o último ponto do princípio de ordem do dia, que eu não vou esgotar hoje, é o seguinte. Eu não sei se você já reparou, mas você tem no Ministério do Ambiente um senhor que é um lame duck, não é? Aquilo parece um catavento. Olha, puxa para aqui, puxa para ali. Chama-se João Pedro Matos Fernandes. Tem um secretário de Estado muito truculento. E agora parece que tem mais uma secretária de Estado, que acho que dá pelo nome, de Inês Santos. Sim. Que é sócia de uma empresa que parece que fez negócios com o Ministério do Ambiente. Eu confesso que há não sei quantos anos não via coisas tão despoduradas num governo, percebe? Talvez numa certa fase ali do governo do professor Cavaco Silva, quando alguns membros do governo começaram a suscitar as maiores dúvidas sobre o que faziam. Talvez com algumas coisas que se passaram durante o governo de Sócrates, mas confesso que já não havia há muito tempo tanto despudor na forma como se trata certas coisas em Portugal. Sei, de facto, que João Galamba continua secretário de Estado, apesar da língua truculenta, que é para não dizer outra coisa. Sei que Eduardo Cabrita continua no cargo e agora vemos estas coisas. O que eu não percebo é que uma pessoa como é que o João Pedro Matos Fernandes, que começa a estar rodeado de coisas que se passam, que têm um cheiro nauseabundo, pactua com isto. Não sei se é pancada a vontade de ser ministro, se é outra coisa qualquer. Eu acho que isto é deplorável. E eu acho que o João Pedro Matos Fernandes vai sair do governo com uma fama desgraçada. Mas pronto, isso é a minha previsão. Vamos então à agenda propriamente dita, já com 14 minutos de programa. E vou voltar a um tema da semana passada. Você dirá, você é chato, voltou ao mesmo tema. Exatamente, vou voltar ao mesmo tema. Você recorda-se que fui dos primeiros a dizer que era melhor não culparem a PSP naqueles acontecimentos dos adeptos do Sporting. Lembra-se disso? Bom, lembra-se que fui o primeiro a acusar aqui, e agora por acaso ontem vi os 2 comentários de Paulo Portas e Marcos Mendes, e foram dizer uma semana depois, mas ainda bem que é assim, só significa que nós estamos em consenso nestas matérias, disseram aquilo que nós já dissemos há uma semana, que é assim, o senhor Dr. Fernando Medina, o senhor Dr. Eduardo Cabrita e o senhor Dr. António Costa tiveram miúfa de se meter com adeptos de futebol, ok? O Governo não quis chatices, chutou para lá. A Câmara de Lisboa ainda fez figura pior, percebe? E é isto que eu quero chamar a atenção aqui.
Recorda-se que eu disse aqui, no início da semana, que tinha sido deliberado por parte de Fernando Medina. Não tenho a mais pequena dúvida hoje. Porque no final da semana passada, depois desta gente sem vergonha ter acusado a Polícia de Segurança Pública de responsabilidades no que se passou, e eu disse-lhe aqui, a PSP é que tem menos culpa nisto, e eu já sabia da história. Quando eu lhe contei aqui, quando eu lhe fiz aqui a análise, já sabia da história, porque foi mão amiga no processo, fez-me chegar à mão aquela história dos 2 e-mails enviados pela PSP à Câmara Municipal de Lisboa. Bom, e o que é que aconteceu? Houve 2 e-mails. O primeiro, a Câmara Municipal de Lisboa diz que não sabe onde é que foi parar. Ninguém se apercebeu daquilo. Olha o jeito que aquilo dá numa altura desta. Bom, o segundo e-mail, de facto, tiveram conhecimento, mas o segundo e-mail já foi em cima do acontecimento, percebe? Opa, o jeito que isto deu, não é? Vir dizer, não, olha, estão a ver, aquilo já foi com uma altura que já não podíamos fazer nada. Opa, que jeitaço. Pergunta, isto são políticos? Político é um indivíduo que assume a responsabilidade por decisões, ainda que difíceis, percebe? Era difícil contrariar adeptos? Era. Era difícil limitar aquilo e evitar aquela pouca vergonha que não sabemos ainda qual é o impacto que vai ter e Deus queira que não tenha, não é? Ainda por mais está a começar o turismo hoje, que é um assunto que eu vou abordar amanhã com maior detalhe. Recordo a semana passada, ou há 2 semanas, eu disse aqui que nós íamos ter um boomzinho. O boomzinho está à vista. Eu espero é que a gente agora não estrague isto tudo com a situação sanitária. Bem, e não se esqueçam de uma coisa, isto pesa 14% no produto interno bruto e isto pesa um bocadinho menos no emprego, ok? É bom não esquecer isto. Bem, mas voltemos à mesma questão. Fernando Medina não quis chatices a meses das eleições autárquicas, não quis perder o voto de centenas de milhares de sportinguistas, como se as centenas de milhares de sportinguistas em geral fossem estúpidos, percebe? E tivessem ficado contentes com aquilo que se passou. Isto não lembra nem ao careca, ok? Agora, a pergunta é esta. Quem é que, depois disto tudo, com esta irresponsabilidade... Eu tenho uma opinião sobre Fernando Medina, é um medroso, percebe? É um medroso. Eu, sinceramente, não sei como é que um indivíduo destes está à frente da Câmara de Lisboa. E não sei ainda como é que Eduardo Cabrita, depois de tudo o que se passou, e tenham vergonha, não culpem a polícia não tem culpa disto. A culpa é vossa de políticos, na Câmara Municipal de Lisboa e no Governo. Não vale a pena culparem a polícia faz aquilo que o Ministério Público manda fazer. Tanto o Ministério da Administração Interna na PSP, como Câmara de Lisboa na Polícia Municipal. Isto não é aceitável. A PSP faz aquilo que o Comando manda fazer. A questão é esta. Bom, terceiro ponto deste período de Ordem do Dia. Você recorda-se aos anos que a gente faz aqui a defesa das PPP, parcerias público-privadas na saúde. Isto é muito simples. Numa PPP, o Estado constrói o hospital, ou até pode ser a empresa privada que constrói o hospital, e depois fica durante um período acordado a gerir esse mesmo hospital. Na semana passada, conhecemos um relatório do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já tinha feito uma apreciação qualitativa às PPP e tinha dito já que os 4 hospitais, Vila Franca aqui ao pé, que já deixou de ser, Beatriz Ângelo em Loures, que está em vias de deixar de ser, Cascais, em Cascais, que também está em vias de deixar de ser, e Braga, que já deixou de ser. Estes eram os 4 hospitais em parcerias público-privadas. O Joaquim Aguiar, nos think tanks, tem explicado porque ele esteve envolvido nisto na primeira PPP, que foi entre o Estado e o Hospital Amadora Sinta, que não se esqueça que essa também já foi PPP. Bom, o Joaquim Aguiar tem explicado aqui que aquele processo tinha em vista criar uma espécie de alternativa para a gestão de hospitais e servir um bocadinho de referência de comparação entre os dois termos. Ora, o Tribunal de Contas tem feito um trabalho notável nos últimos anos a explicar que, do ponto de vista qualitativo, aqueles hospitais prestam melhor serviço que os outros hospitais do SNS. Mas ficámos a saber na sexta-feira que não é só uma questão qualitativa, é uma questão de poupança, de dinheiros. Aqueles hospitais pouparam ao Estado, durante aquele período em que vigorou o contrato, 203 milhões de euros. Ouviu bem? 203 milhões de euros. Sim, aqui é poupança bem feita, mas mais importante do que isso, as PPP servem de referência para comparação. Percebe? É você pôr um hospital público, gerido inteiramente pelo SNS, e um hospital em PPP e dizer assim, quem é que presta melhor qualidade de serviço e quem é que gasta menos dinheiro? Eficiência. Um é um critério qualitativo, o outro é um critério quantitativo. Então, surprise, surprise, há vantagens dos hospitais PPP nas duas questões. Você já percebeu porque é que o Dr. António Costa e a doutora Marta Temido querem acabar com os PPP? Ainda não percebeu?
Então eu vou-lhe explicar, ok? Ouça aquilo que o Joaquim Aguiar costuma dizer. O Governo tem medo das comparações. E sabe porquê é que tem medo das comparações? Por pancada ideológica da Ministra, mais daqueles malucos do Bloco de Esquerda e do PCP com quem dormem todos os dias. Percebe? Esse é que é o ponto. Eles não querem chatiças. Eles não querem comparações, porque sabem que, se havendo comparações, põem pressão sobre a gestão dos hospitais públicos e toda a espécie de corrupção, percebe? Que graça à volta do SNS. Está a ver? Este é que é o problema. E repare, como é que nós, portugueses, estamos a ser comidos aqui à frente dos nossos olhos. Isto é um nonsense, percebe? Acabar com as PPP é tirar pressão sobre aquilo que o Estado faz mal. E repare, quando acaba a concorrência na saúde, que é o caso aqui, você é que é mal servido, percebeu? Maria, Joaquim, Fátima, José, Camilo, entendeu? É esta a questão. Bom, ponto seguinte. Ponto seguinte, a reforma das Forças Armadas. O ministro João Cravinho e o Sr. Primeiro-Ministro envolveram-se numa reforma das Forças Armadas muito dúbia. Repare, as Forças Armadas são um lobby. É verdade, é indiscutível. Mas convém, quando a gente faz reformas, ouvir as pessoas, não é? Os setores. O Governo não fez isso. E decidiu fazer uma lei que dá demasiados poderes aos chefes de Estado, mais ao Ministro, e esqueceu os 3 ramos das Forças Armadas. Eu até aceito que algumas das coisas façam sentido. O que não faz sentido é não dialogar com eles. E ter uma pessoa como o General Ramalhianos, com o prestígio que tem, pôr-se ao lado dos contestatários, isto é preocupante para o Governo. Saber como aconteceu no fim de semana com o professor Cavaco Silva, se veio pôr ao lado das Forças Armadas contra o Governo e contra o PSD, isto é que é preocupante. Mas, se calhar convinha que o Dr. Rui Rio e o resto da malta tinha que estar preparado para juntar ao PS, porque esta lei é uma lei reforçada, quer dizer que tem que ser votada por 2/3 na Assembleia da República, pôr-se ao lado deles para estarem a mexer nisto, sem ouvir as Forças Armadas, é uma estupidez. Bom, mais importante do que isto, e ainda nesta história da lei das Forças Armadas, é a posição do Presidente da República. Eu ouvi o Presidente da República dizer, no final de uma semana passada, bom, ele vai fazer aquilo que a Assembleia da República decidir. Não. Eu não quero Presidentes da República para isto. O mesmo Presidente da República que vetou outras leis, percebe? E mandou para o Parlamento de volta, é o mesmo Presidente da República que tem que ser vigilante e ativo nesta matéria. Se ele não concorda e acha que o Governo está a fazer um disparate, ele tem de vetar a lei e dizer porque é que veta a lei. O que não faz sentido é vir dizer, bom, aqueles tipos aprovam e eu vou atrás. Não queremos Presidentes da República para isto. Eu acho que alguns aspectos, sobretudo a forma como o Governo fez as coisas, está errada. E convinha que o Governo arrepiasse caminho. Não é meter o PSD e o PS nisto, votarem uma lei por 2/3, criando mal-estar no setor das Forças Armadas. Já agora hei de explicar um dia destes porque é que tudo isto acontece. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Não esqueça, pelas 21 horas temos a segunda edição do Dia D. Não lhe vou dizer já os assuntos, vai ficar atento. E quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Tenha um grande dia e até amanhã às 8.